tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2015. Esse é o verbete de 6 páginas, 48 logias, 19 máximos. O número do verbete é 3.283. O título de hoje é Interação, Monitoria Intrafísica para Segurança. A especialidade é a paraprofilaxiologia. A nossa verbetógrafa é a veterana Neide Cardoso. A Neide, ela é professora de ensino médico, ela é formada em matemática, brasileira, natural de Alegrete, docente em Conscienciologia desde 2004, tenepsista desde fevereiro de 2003 e voluntária da Conscienciologia desde 2004. Definologia. A interação monitoria intrafísica para segurança é atividade compartilhada entre Equipim e Equipex no emprego de procedimentos técnicos adequados à condução de trabalhos bioenergéticos assistenciais, visando assegurar aos participantes a integridade holossomática intra- e extrafísica. Na fatuística, nós temos aqui o holopensene pessoal da interassistência, os convívio-pensenes, a convívio-pensenidade, a afinidade pensênica nos contatos interdimensionais homeostáticos, a autopensenização atilada às realidades circundantes, a homopensenidade da equipe assistencial. Na fatologia, a conjugação de esforços, monitoria intrafísica para a segurança, visando o andamento prudente dos trabalhos bioenergéticos. A convergência de esforços entre as consciências afinizadas. O papel das companhias na Maxi Proex. O exercício teático da pré-intermissiologia. O aprendizado teático da função de mini-peça no maximecanismo multidimensional interassistencial. Na parafatologia, a parapreceptoria técnica pontual, a parablindagem do ambiente, a neutralização das energias conscienciais nocivas, os reforços das autodefesas energéticas, a coexistência harmoniosa entre as múltiplas dimensões a partir do gerenciamento das comunexes evoluídas. Nós temos aqui na argumentologia, a gente chama a atenção aqui, temos 3 listagens. Uma listagem, a Neida traz na paraprofilaxia 16 exemplos aqui de alguns procedimentos técnicos que ajudam nesse trabalho. Ela traz também as otimizações e uma taxologia de 10 trabalhos bioenergéticos que acontecem de modo geral na CCCI e que tem a ver diretamente com o tema desse verbete. Na acabativa, na remissiologia, nós temos Código Pessoal de Parasegurança, Função Amparadora, Parapreceptoria, Paratarefa do Amparador e Segurança Extra. O nível de autocomprometimento e seriedade das consins mini-peças qualifica a intercooperação prolífica e profilática das paraparcerias técnicas nos paracompromissos assistenciais. Você já refletiu sobre a paraparceria exercida entre monitores intrafísicos e amparadores extrafísicos de função? Qual o nível do abertismo e empenho pessoal para atuar em tais nichos interassistenciais? Só pelo número de prefixos para, que a gente encontra no verbete, a gente já vê o teor
do verbete propriamente dito, né? Na mega-análise, nós temos aqui 20 itens. Equipim, Equipex, parceria, paramediação, intercooperação, cosmoeticidade, parablindagem, acolhimento, fraternismo, orientação, suporte, mini-peça, paracirurgia, amparologia, desassediologia, ectoplasmologia, experimentologia, parapercepciologia, paraprofilaxiologia e energossomatologia. Antes da gente passar a palavra para a Neida, eu queria lembrar que amanhã, exatamente amanhã, acontece um curso aqui em Foz do Iguaçu, que é um título Amizades Evolutivas, que lá, no fundo, tem conexão com o verbete hoje da Neida, né? Esse curso, ele é da CIP, vai ser com o professor Leonardo Schneider, então a data é dia 31 e 1º de fevereiro de 2015, na sede da CIP. Queria lembrar também que já estão abertas as inscrições para a 11ª semana da Maxi Proexis e o 13º balanço existencial. A gente vai ter aqui no balanço muitas atividades e muitos temas diversos. Por exemplo, pessoas falando do estudo de caso pessoal na política, na arte, na igreja e no belicismo. Quer dizer, nós pegamos 4 aí, os 4 principais, né? Política, arte, igreja e belicismo. Então vai ser interessante para a gente ver esse contraponto das situações de cada um e como cada um saiu dentro dessa realidade. Temos aqui, inclusive, o Celso Fior, que está aqui presente, e ele vai estar falando sobre a experiência no militarismo. Então, fica o convite aí para vocês. Vai ser, então, agora em fevereiro, de 14 a 17 é o balanço, e a semana propriamente dita é de 14 a 22 de fevereiro. Tá? E só mais um recado, a gente está convidando a todos para um curso que a Sirlene vai estar falando sobre a escrita do primeiro livro conscienciológico, que geralmente é o mega desafio primeiro, né? Porque depois veio o segundo, veio o terceiro. Mas para passar esse primeiro gargalo, ela escreveu um curso falando um pouco das técnicas que ela criou para poder escrever mais rápido. Então, quem tiver interesse, é do dia 20 a 22 de março de 2015, é aqui mesmo no CAEC. As inscrições são no CAEC com o apoio da Unescom. Então, Neida, vamos lá começar perguntando para você o porquê da escrita desse verbete. Então, na verdade, o que me motivou a escrever o verbete, né, foi chamar a atenção para os colegas evolutivos, né, que todas as funções são importantes. Mas a função da monitoria é uma função que a gente já vem exercendo há bastante tempo também, trabalhando, eu e a Beth temos bastante experiência, agora o Celso e a Ive. O que acontece? Isso eu penso que é uma função que nos qualifica para a condição de mini-peça interassistencial e nos prepara, né, para o autorrevezamento. Então, aprendiz hoje, amparador amanhã. Explica um pouquinho onde é que você trabalha como monitora, Neida, que a maioria que, na verdade, é assim, nós atuamos na condição de coordenadores da dinâmica interassistencial de paracirurgia, que é a DIP, que nós chamamos, né? Mas nós atuamos por muito tempo na condição de monitores. Coordenadores ou não, seja lá o que for, a gente está sempre atuando nos bastidores, né? E o papel do monitor é aquele que fica nos bastidores, né? Nós não aparece, não é aquela coisa glamourosa, mas é aquele que tem que fazer o serviço, né? Até eu acho que essa questão do monitor é aquela questão do paravigia, né? Se a gente pensar, por exemplo, num hospital, e só acontece, um ambulatório, só acontece aquela assistência que tem gente lá especializada, além dos médicos, que vão dar conta de receber as pessoas para fazer o atendimento. Às vezes, é até necessário alguma contenção com as pessoas que chegam. E imagina num trabalho extrafísico que a gente vai trabalhar com consciência de todos os níveis e de todas as patologias, né? Então, tanto faz ser a dinâmica, como faz ser qualquer trabalho de campo bioenergético, é a hora que vai doar, né? Aquela parte boa, todo mundo quer se sentir bem, então tem todo o povinho querendo ser assistido. Aí tem aqueles que podem naquele momento e tem aqueles que não podem, né? Então, quem vai definir isso não somos nós, na verdade é a equipe extrafísica que define, né? Quem tem condições de chegar para ser assistido e quem não tem.
Mas eu acho que isso, para nós, é um treino, é uma oportunidade única que a gente tem de estar se qualificando para, na próxima existência, ser, no mínimo, participante de alguma Equipex. Essa é a minha proposta. Se é que já não foram, né, Neida? Então, às vezes o professor Valdo fala isso, né? Se é que já não foi. Mas, na dúvida, a gente quer se qualificar. A gente tenta ficar no próximo, na próxima dessoma. Agora, esse trabalho dos monitores, ele é muito sério, né? Quem sabe seja uma das peças fundamentais, no meu ponto de vista, para desenvolver o parapsiquismo. Sim, também. Não é? Porque é uma peça-chave ali, importantíssimo. Tanto é que eu ia falar de um assunto, mas vem uma pergunta aqui, então eu vou deixar aqui, ó, a verbetógrafa, Estrangeirismologia, página 11. Quais são alguns dos insights parapreventivos que você já teve? Era isso que eu queria falar, dessa conexão, né? Então, na verdade, assim, a gente não pode falar todos, né? Nem todos, e que alguns se referem a algumas pessoas, a gente não pode citar. Mas, por exemplo, a gente sempre tem aquela condição de chegar cedo, né? E às vezes a gente pensa assim, não, mas hoje tem a equipe lá que está pronta, a gente tem uma escala de trabalho, por exemplo, né? Tem lá, as pessoas vão chegar cedo. E naquele dia pode ser que a pessoa não vá. Então, você tem vá logo. Às vezes, assim, o nosso horário de chegada é 15 para 6. Às vezes vem intuição, vai mais cedo. Aí você vai mais cedo porque tem mais trabalho para fazer, com certeza, né? Aí quando vem alguma pessoa que vai ser atendida, né? Aí vem aquela intuição, olha, essa pessoa precisa de muita assistência, coloque num lugar determinado. E você vai e convida a pessoa para sentar em algum lugar bem específico, né? E as coisas acontecem, né? Então, assim, são coisas que vêm, nós tínhamos um hábito antes, que agora não acontece mais, que era de deixar reservado 2 cadeiras, né? E aí vinha a intuição de quem sentaria naquelas cadeiras. E as pessoas chegavam, né? Mas são 2 cadeiras específicas? 2 cadeiras específicas. Nós temos o nosso formato, a dinâmica é bem diferenciado ali, uma forma de elipse, né? Então, tem 2 elipses centrais com 12 cadeiras e 2 elipses que contornam as demais, também com 12 cadeiras. Então, nós chamamos que na elipse do centro, sentam os acopladores, né? As pessoas que vão fazer lá o oferecimento do seu holochakra, né? Do seu energossoma, para fazer assistência. E as demais ficam ao redor, que a gente chama de doador. Na verdade, quem está dentro do campo, todo mundo, a rigor, é doador e acoplador, né? Mas o que acontece? Nós deixávamos 2 cadeiras na fileira do meio, na elipse central, bem próximo ao Ipicom. Por quê? Porque ali é um lugar bem próximo do campo, às vezes tem pessoas que chegam e se movimentam muito, né? Fazem aquele balanço, aquele barulho, entram e saem, então nós deixávamos reservado. E aí, às vezes chegavam pessoas e a gente pensava assim, o que vai ser hoje? Não, deixa para a gente ver na hora. E aí vinha a intuição. Aí eu fulano. E a pessoa às vezes assim, nossa, como é que tu adivinhou que eu gostaria muito de ficar nessa posição? Ou como é que tu precisou que hoje me veio a intuição que eu ficaria aqui? Às vezes coincidia também, né? Então isso é uma coisa assim que não é nada combinado, né? Vinha aquela intuição e a gente fazia esse trabalho. Hoje em dia nós não estamos mais fazendo esse tipo de reserva, né? Em função da muita demanda que tem de pessoas, e as pessoas ficam achando que a gente está privilegiando alguns, então a ideia não é essa, né? A ideia era manter a integridade do campo na frente, né? Mas então a gente está, inclusive hoje, a gente vai estar oferecendo uma qualificação para os voluntários da dinâmica, no sentido de que as pessoas vejam a importância desse trabalho e que elas mesmas, por si só, se coloquem na condição de assistente, e que não seja mais necessário a gente falar assim, olha, não se movimenta tanto, não faça isso, né? Quantas pessoas tem de voluntário na dinâmica, de monitor? Monitor, na verdade, é assim, ó, nós não temos assim voluntários monitor, todos são participantes da dinâmica. Tá? Nós todos somos participantes. Mas tem a monitoria, não tem? Sim, mas não é uma coisa como aqui no CAE, que é fixo. Não, nós temos uma escala de trabalho. Tá? A escala que nós chamamos escala de treinamento interessencial. E as pessoas que concordam em passar por essa escala, elas recebem com antecedência de 1 mês, a gente manda com antecedência a escala para o mês todo. Aí a pessoa já sabe as funções que ela vai exercer durante aquele mês. Então, todas as sextas, ela vai ter uma função dentro da escala. No mês seguinte, muda também. Então, ela passa, na verdade, por 6 funções, né, durante o tempo todo, né? 8 funções, né, dá 2 meses. 8, dá 2 meses bem certinho. Tá? A pessoa, depois de 2 meses, ela vai esperar a próxima vez. O interessante é que tem pessoas que não passou ainda pela função, mas ela está querendo participar. Então, eu lembro que desde o tempo aqui do CAE, que a Beth trabalhou muito comigo, nós percebemos que participar da escola de treinamento é como fazer TENEPS.
A pessoa tem que ter uma certa mitretização. Por quê? Ela chega lá, às vezes com boa intenção, boa vontade, mas isso não é o suficiente, né? Então, isso não garante que ela vai dar continuidade àquele trabalho. Então, a gente espera que ela tenha assim, um certo estofo, que ela tenha passado pelo menos 6 meses, depois a gente convida. Você quer participar da escala? A pessoa concorda. Então, a gente coloca a escala. Ficar mais Isso, consistente, isso. né? Então, assim, não tem aquela coisa de 2 são monitores, o resto é aluno, não. Todos podem passar. Agora, você trabalha junto com a Beth nessa monitoria há quantos anos? Nós trabalhamos junto, a Beth, aqui no CAEC todo, tem 5 anos aqui. 5 anos. E lá na OIC a gente trabalhou até o ano passado, depois entrou o Celso, então nós coordenamos o trabalho, né? Então, bastante tempo. Tem que fazer um rodízio, né? Não, e aí o que acontece é que mesmo que a pessoa receba a escala, quer complementar, a pessoa, por algum motivo ou outro, todo mundo é humano, né? Então, aí surge um curso de maior interesse, claro. E a pessoa vai para o curso e aí a escala fura, né? Fica em aberto. Fica em aberto. Então, a gente tem que ter essa noção de que, na verdade, a gente assumiu um compromisso, não foi comigo nem com o Celso, né? Foi com a equipe extrafísica, claro, né? Claro. Que está lá esperando que a gente vá fazer a parte... A nossa parte. Que sem ela, o trabalho vai ficar a desejar, né? E quando isso ocorre, esses insights aqui, que a Neida descreveu bem interessante anteriormente, que é os insights para preventivos. Quando isso acontece, vem ideia também, quem pessoa vai substituir naquele momento. Vai cobrir, né? Então, tudo isso é bem sincrônico com os reparadores. Né? Não, e às vezes a gente está com a escala aberta, e chega uma pessoa, oi, está precisando de alguma coisa? Então, você que vai entrar aqui. Neida, parabéns aí pelo seu verbete. Eu estou ouvindo, pelo que eu estou ouvindo que você está falando, né? Meio que as pessoas não gostam, algumas pessoas têm problema assim, com essa posição de monitor, que fica mais no background, assim, não aparece tanto, não tem tanto... Glamour. Glamour, isso. E pelo que você está comentando, tem essa situação, então? Eu penso que sim, Laura, porque a gente vê assim, ó, que como tem várias funções dentro da escala, tem desde o monitor até o energizador, né? E o energizador são 3 posições, E1, E2 e E3. Eu estou comentando isso mais dentro da dinâmica, tá? Eu não estou falando ainda dos outros trabalhos de outros campos. Aí o que acontece? Dificilmente as pessoas faltam quando estão escaladas para energizadores, mas elas faltam mais quando estão escaladas para monitores. Não quer dizer que não faltem também nas outras funções, mas é mais comum faltarem ou não chegarem na hora, porque a função do monitor ele é chegar com antecedência, ele é preparar o ambiente, fazer esse psi energética, né? Além da organização ambiental, física, tem que fazer também a extrafísica, né? Contatar um amparo, que às vezes já chegou primeiro, está ali organizando tudo, né? Mas às vezes a pessoa não se dá conta, não se percebe disso aí, dessa riqueza que é esse contato com o amparo de função. Dessa importância, né? Dessa importância. E aí ela assim, não, eu hoje não vou por algum motivo, ou vou chegar atrasado, e isso compromete o trabalho. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que essa de ficar nos bastidores é uma das melhores posições. Uma das melhores posições. Pessoas que não sabem. Não entendem isso. Era isso que eu queria deixar de casuística, porque assim, eu comecei a monitorar os cursos da Sinvex, eu fiz uns 4 cursos. E eu achei interessante que depois dessa experiência como monitora, eu fui em cursos como aluna. E eu achei super estranho. Eu pensei, não, eu quero voltar. Ficou faltando. Falei, não, eu quero voltar para a posição de trabalho junto com o amparo de função, porque o amparo era diferente, sabe? Então, assim, eu achei curioso que essas pessoas não perceberam ainda isso, né? Agora, outra pergunta que eu tenho é na trinomiologia, página 13. Você coloca o trinômio acolhimento, orientação, encaminhamento, e eu senti falta do acompanhamento, né? Eu sei que você colocou depois lá na listagem, mas eu queria te perguntar se o acompanhamento ele não é assim digamos, uma função específica do monitor. Não, ele tanto é que depois eu coloquei na listagem lá. É que se você pegar a enciclopédia, o mais comum, o mais usual, é esse nome aqui, ó. Trinômio assistencial, acolhimento, orientação e encaminhamento. Tá? Depois é que mais adiante foi acrescentado esse outro do acompanhamento, né? Então, na hora que eu listei aqui na atuação, aí eu ampliei um pouquinho mais. Mas ele é importante sim, porque o que acontece? Tem uma parte até aqui que eu falei, deixa eu ver onde é que você está... Do acompanhamento? Na página 14. Página 14. Não, mas eu coloquei, acho que até foi na patologia, que a pessoa tem que ficar atenta, né? Ela preparou o ambiente todo, fez o trabalho, mas ela tem que estar atenta ao que acontece no campo
E, em especial, quando encerra, né? Encerrou lá os trabalhos, a pessoa sempre pergunta se está todo mundo bem, se as pessoas estão se sentindo bem, porque às vezes alguém não está se sentindo bem. Porque a pessoa não tem muita experiência, pode ficar assimilada, né? E a gente não vai deixar que alguém que vai lá fazer uma assistência saia desassistida, né? Então, vai fazer o acompanhamento, sim, até o final. Certo. Tá? Uma última pergunta, então, na fatologia, página 12, você fala lá, o exemplarismo quanto ao entrosamento, profilaxia e terapêutica dos trabalhos bioenergéticos sendo modelo para as demais atividades intrafísicas. Você pode comentar? Então, isso aí é quase o que você estava falando, Laura. O exemplarismo quanto ao entrosamento, profilaxia e terapêutica. Aqui, no caso, a gente está falando da profilaxia, né? Que é prevenção, para que as coisas saiam bem, né? E você falou assim, ó, quando eu fiz o experimento em ser monitora nos cursos, você se sentiu tão bem, e aquilo foi uma coisa boa, né? Então, que esse exemplarismo, esse entrosamento que acontece no trabalho do monitor, seja também expandido para as demais atividades. Por exemplo, você vai voluntariar numa IC, é importante que você lembre também que naquele trabalho de voluntário naquela IC também tem um amparador de função. E que o mesmo papel que você desempenhava junto ao amparador de função lá naquele voluntariado bioenergético, que se repita aqui também. Certo, atuando sempre com o amparador, né? Isso. Obrigada. Olha, tinha uma pergunta desse assunto aqui, então vou falar para o nosso amigo aqui do interior de São Paulo, que vamos dar a pergunta como respondida, que ele perguntou exatamente, ele queria saber sobre o exemplarismo quanto ao entrosamento, profilaxia e terapêutica nos trabalhos bioenergéticos. Então, eu posso até ampliar mais. Pois não. É o seguinte, assim, ó, o que a gente vê? A questão do exemplarismo é aquela pessoa que ela é o exemplo, né? Ela chega primeiro, ela faz as coisas sem tu precisar pedir. Então, esse é o exemplarismo que todo mundo quer ver, né? Porque o outro fala assim, olha, mas por que o fulano chegou tão cedo? Mas será que precisa? E, de repente, vai passar na função, vai ver que precisa. Mas o outro já deu o exemplo. Ele não vai esperar que chame a atenção dele, ele vai ser proativo, né? Uhum. Então, na hora que ele faz a prevenção, a profilaxia, e vê que aquilo funciona, e começa a ter mais rapport com o amparo de função, ele vai ver que isso é uma coisa importante. Eu acho que a questão do exemplarismo é uma questão básica, né? Porque o outro está se espelhando nele. Se a pessoa vai dar um mau exemplo, digamos, né? Chega lá, não, vou chegar a hora que eu quiser, né? Tanto é que qualquer dinâmica, eu acho que hoje em dia tem assim, ó, tem um horário fixo para começar e fecha a porta e ninguém mais entra, né? Mas tem gente que espera o último minutinho, né? Chega lá correndo, que a gente fala que não pode andar assim, correndo de carro, assim, atrasado, né? E a pessoa chega, abre a porta que eu quero entrar. Então, a gente já tem esse limite, tal hora, fechou a porta, ninguém mais entra. Pior que é assim mesmo. Então, é isso mesmo, né? Então, eu acho que esse exemplarismo tem que partir de todos nós. Pensenologia, página 11, última linha. Como manter a homopensenidade da equipe assistencial, mais especificamente da equipe? E como manter, a gente não tem uma regra, né? Que não existe aquela coisa de receita pronta, né? Mas o que a gente sempre, até foi colocado aqui antes também, ó, a questão dos pensenes retilíneos, né? Ortopensenes, ortopensenidade. Tudo começa pelo pensene, pensamento, sentimento e energia, né? Se a pessoa estiver com o seu pensamento correto, com a sua intenção sadia de fazer uma interassistência, isso vai bater em consonância com a Equipex. Se a pessoa está assim, um pouco desligada, ela não está se preocupando com aquilo, e essa homopensenidade significa pensenidade igual, né? Não vai ocorrer. Então, como manter? Eu acho que mantendo a rigidez pensênica em primeiro lugar. Mas eu não tenho uma receita pronta para isso, não. É que às vezes, eu também vejo que, às vezes, né, Neida, dá problema na equipe, né, essa coisinha de... E é isso que não pode acontecer num trabalho de campo, não é, Neida? Mas o que acontece, Mabel? Eu penso que cada caso, cada consciência é uma consciência. Claro. Né? A gente percebe, e a gente observou muito isso, a Beth te lembra desse caso, que na hora que as pessoas estão chegando para qualquer trabalho bioenergético, as pessoas entram em euforia, porque a energia está muito boa, né? E a pessoa entra em euforia. E aí a gente está recebendo consins e consiex, não está recebendo só consins. Claro que lá dentro do campo vai estar bom, o parador está lá, ok. Mas a pessoa isca. Ela isca alguma coisinha que não era para ela, se incomoda por algum motivo e acha que aquilo é dela. E ela não faz a separação do que é dela do que não é. E aquilo complica. Às vezes não é dela. Ou a pessoa falou alguma coisa, a gente falou alguma coisa, a pessoa, fulano está implicando comigo. É a pressão do campo. A pressão do campo, a pressão extrafísica, as consciências querem para assistir, que às vezes não querem ser assistidas também, não é? Exato. E aí cria esse clima. Mas no momento que a pessoa sabe fazer essa diferenciação do que é dela, do que não é,
eu acho que já fica mais Tranquilo, maduro o trabalho, né? mais tranquilo, né? Parafatologia, página 12, 7ª linha. Poderia falar sobre a atuação da paramonitoria nos desempenhos parasociais? Só repete a linha. Então, vamos lá. Página 12, 7ª linha. No final. Poderia falar sobre a atuação da paramonitoria nos desempenhos parasociais? Então, na verdade, quando a gente fala assim, monitoria intrafísica, é quando a gente está atuando aqui, né? Mas a gente também atua também no extrafísico. Na verdade, quando a pessoa está fazendo um trabalho ali, ombro a ombro com o amparador, esse é um trabalho também extrafísico, então isso também é uma paramonitoria. E tem também o outro lado, aquele amparador que é o, digamos assim, o que está ombro a ombro com aquela função, né? Ele está atuando, então, vamos supor assim, eu estou lá na função de doador, tá? Não significa que eu não sou uma monitora, eu também sou, em qualquer função, né? E aí aquele amparador vai me dar uma insight. Olha, o colega aqui do lado vai ter uma situação X, você fica atenta. E não, ela não vai ser assim, não, fulano, vem aqui porque eu cuidar com fulano. Ela própria vai ter a proatividade de fazer ter essa atenção, né? Então, ela está fazendo uma paramonitoria junto com o seu amparador. E a atividade parasocial, por quê? Porque isso é extrafísico. Aquela situação que a pessoa está passando não é física, é extrafísica. É uma consciência, né? multidimensional que está junto com ela, porque por algum motivo pode desencadear algum problema, né? Então, assim, ou pode ser também quando a consciência está projetada. E é comum, né? A gente já tem relatos, a nossa pesquisa que iniciou com pesquisas do início, né? A nossa dinâmica. Então, a pessoa relata lá, ela foi para o colchonete. Durante a dinâmica isso, né? Ela vai para o colchonete e aí ela sai do corpo e ela começa a atuar junto com os amparadores. Então, ela também vai ter uma atuação multidimensional, né? Claro. E pode ser que naquele momento ela esteja lá também como paramonitor. Pensenologia, página 11, final da 3ª linha. Poderia abordar a ampliação da autopensenidade lúcida? Ampliação da autopensenidade lúcida, 3ª linha. Tá. O que é isso, gente? Na hora que a pessoa está predisposta a interassistência, e ela foi para aquele trabalho com a intenção de assistir, na hora que ela se conectar com um par de função, ela pode perceber a mudança padrão. Assim como ela vai perceber a questão da escagem, que a gente falou lá no começo, né? Ela pode perceber a escagem de uma consciência menos sadia, ela vai perceber também da sadia. Eu lembrei de uma época que eu fiz muita dinâmica da professora Cristina Aracaque, né? Que era à tarde, aqui no CAEC, às terças-feiras, e nesse período a gente fazia expansão dos verbetes. Eu era da equipe da Rosa, né, no holociclo, e aí tinha aquela condição, não sei se você lembra, Mabel, que ele falava assim, ó, essa sessão pode ser ampliada, aqui tem 6, pode colocar mais 1. Lembro. Tem 5, pode colocar mais 2. Então, nós éramos uma equipe que fazia a expansão dos verbetes. E era um trabalho muito bom. Isso, dentro da dinâmica? Dentro do holociclo. Do holociclo, isso. Tá. Aí, o que acontece? O dia que era terça-feira, eu ficava de manhã no holociclo. De tarde, eu ia para a dinâmica. Pra dinâmica. E eu entrava lá, gente, mas era só ideia. Né? Só ideia que me vinha para o trabalho, e eu saía com todo pronto. Você saía de lá com o verbete escrito. Todo pronto. Aí, o que eu percebo na dinâmica de paracirurgia? Ela é uma dinâmica de paracirurgia, mas não quer dizer que socorra aquilo ali. Ocorrem várias assistências, né? E uma delas também é essa questão mental somática, né? Claro. Aí o que acontece? A pessoa amplia, é só atenta, amplia as ideias, a pessoa começa a captar, ou está focada em algum tema. A professora Evelise há pouco tempo fez um experimento, né? Ela pode até comentar, de passar por todas as funções da elipse e vai escrever um artigo sobre isso. Legal. E após, nesse período, ela teve vários insights. Quer comentar? Quer falar, Evelise? Espera um pouquinho que já... A ideia, na verdade, surgiu porque a gente já também trabalha lá na DIP. Então, a ideia era assim, já que eu estou lá toda semana, passando pelas funções, né, na escala, como a Neida falou, e a gente também volta e meia senta nas cadeiras, nos acoplamentos, né, que é a equipe mais antiga, o pessoal já mais veterano. Aí eu falei, vou sentar nas 12 cadeiras para também sentir como é que é a experiência de vocês, mas seguindo a cronologia certinha das 12 cadeiras. Até porque a gente sempre diz que no final do trabalho, na 12ª acoplamento, a gente já está mais cansado. Então, eu passei por toda essa experiência, agora estou
coletando os dados, fazendo análise, para a gente chegar a uma conclusão. Se no 12º a gente realmente vê menos, porque a gente já está mais cansado, porque fisicamente a gente já está com um pouco mais de dor nas costas, está com vontade de ir no banheiro, está com fome. Infelizmente, o soma pede, né, algumas coisas. Então, parece que a percepção da gente fica diferente do começo do trabalho. Então, essa era a lógica, né, que a gente vai escrever para tentar entender e levantar hipóteses de que, realmente, em cada lugar que você fica, você tem uma percepção diferenciada. Isso eu comprovei já que é verdade mesmo. A fatologia, página 12, 8ª linha. Poderia discorrer a respeito da pontualidade nas tarefas assistenciais, sendo fator preventivo de acidente de percurso? Esse vou deixar o professor Celso responder, porque ele está fazendo um verbete que se chama pontualidade. Ah, é? E ele é uma das pessoas que tem mais relação com esse tema, sabe? A relação Pode comentar, passado nesse tema. Bom, o meu aprendizado com pontualidade já vem da vida militar, né? Lá a gente, se chegar 5 minutos adiantado, é porque está 10 minutos atrasado. Então a tendência é sempre chegar 15 minutos antes. Ah, se chegar, entendi. 5 agora, minutos entendi. Adiantado, está 10 minutos atrasado. atrasado. Então a tendência é a gente sempre chegar com 15 minutos de antecedência para as atividades. E aqui na Conscienciologia a gente modificou completamente essa ideia de pontualidade. A gente viu que para a gente iniciar qualquer trabalho, 15 minutos já não é suficiente, nós precisamos chegar com antecedência maior. Às vezes 1 hora antes, meia hora antes, né? 15 minutos antes, para que essas atividades sejam desenvolvidas, né? Então, não foge à regra esse verbete a questão da pontualidade. Então, nós sabemos que se você em São Paulo chegar e dizer eu vou chegar 15 minutos antes do início de uma aula... Você sai 3 horas antes de casa. Exatamente. Então, difere completamente. A gente tem que ter esse time, né? Quanto tempo eu vou levar e se houver uma ocorrência ou, durante o deslocamento, né, eu tenho um tempo suficiente para que eu chegue e consiga realizar a atividade sem se preocupar, né? O que a gente tem visto também, que mesmo Foz do Iguaçu, as pessoas chegam às vezes com bastante atraso, vamos dizer assim, né? A gente vê isso no dia a dia. Então, eu acho que os amparadores já estão prontos há muito tempo, né? A gente que tem que se habituar a chegar no horário para dar continuidade ao trabalho que já foi marcado com a equipe extrafísica e com os assistentes extrafísicos que estão assistindo ou essa aula ou participando da dinâmica. E mostra um pouco de organização, né, Neida? Essa coisa de ser organizado nessas dinâmicas, né? Sim. É importante. Se tu pensar um ICP2, por exemplo, né, que as pessoas fazem normalmente em hotel, a equipe normalmente posa, né? Posa para ver como é que está o ambiente, está preparado, né? E se puder deixar o campo montado um dia antes, deixa arrumado. Quem participou do Imersão Projeto também sabe disso. Qualquer curso de campo que seja fora, as pessoas têm que estar no local, com antecedência, porque não conhece o local, em primeiro lugar, não conhece bem o local. Tem que ver se está tudo ok, se não vai dar problema, né? Agora o ar-condicionado está funcionando, se os colchonetes estão lá, as cadeiras estão suficientes. Então, tem uma série de questões que são prevenções. Claro. Não dá para chegar na hora e tentar resolver. Eu lembrei de um fato que aconteceu em relação, não à pontualidade, mas em relação à prevenção. Em 2012, eu participei do TENEPS, aquele fórum da TENEPS. Fórum da TENEPS. Eu participei quase todos, eu não participei do ano passado. E, normalmente, eu sou na monitoria do evento, com o pessoal aqui do CAEC. E, neste ano, foi feito um campo com 13 PICONs, lá no Salão do OEC, né? Em função de eu estar lá atuando na monitoria da dinâmica, né, eles me convidaram para coordenar o trabalho de campo. Ah, tudo bem. Aí, o que acontece? Para ligar os ares condicionados, tinha que ligar bem cedo, né? Aí, a pessoa que era responsável, ela disse, não, eu venho cedo e ligo 5h30 os ares. Tá bom, então tá bom. Aí eu abriria lá às 7 horas o portão, o pessoal tinha até às 8h30 para entrar, o campo começava às 9. Beleza, está tudo certinho. Só que na hora que eu fui deitar, comecei a repassar, né, e vinha aquela informação. E aí foi bobeira minha também, que eu esqueci como é que ligava a senha. Como a gente sai à noite, a gente fecha a sala e põe a senha, né, e sai no alarme, né?
Eu pensei assim, poxa, ela vai fazer o seguinte, ela vai lá, liga os ar-condicionado, deixa ativado o alarme, quando eu chegar às 7 horas, eu ligo aquele negócio não funciona, vai disparar, e aí já viu, né? E como é que eu vou resolver? E já isso já era 11h30, né? E eu tinha que levantar cedo. Quer saber uma coisa? Eu vou estar lá 5h30, a hora que ela for abrir, para eu ver como é que é. Não deu outra, né? Eu fiquei, relaxei, né? A intuição que me veio, vai lá ver como é que é o negócio. Eu vou ficar esperando, não, deixa que eu estou resolve, não. Às 5h30, às 5h15 eu estava no portão. Aí a pessoa chegou assim, por que tu veio? Tu sabia que eu ia vir? Não, eu quero aprender como é que faz a abertura aqui do negócio. Ela abriu lá a sala, colocou a senha dela, não deu outra, gente, disparou o alarme. 5h30 da manhã. Aí eu resolvo essa parte, que daí tem que ligar lá para, como é que chama? Para a companhia, tem contato, né? E falar o motivo porque disparou, e eu corri para ligar os ares. E como é que chama? As campainhas onde toca o alarme era dentro do salão. Gente, era uma loucura. Porque ficou tem. E eu ligando os ar-condicionados, estava tudo montado já o campo, já estava as colchonetes tudo arrumadinhas, só ligar o ar. Aí eu pensei assim, ó, se eu não tivesse vindo agora, ia acontecer comigo depois. Claro que ia acontecer com você, e mais em cima da hora. Mais em cima da hora, daí o pessoal já está chegando, como é que eu vou estar resolvendo, atendendo o pessoal, resolvendo a situação. Mas foi bem educativo aquilo ali para mim. Bacana. Mabel, só para complementar essa questão da segurança e pontualidade, eu sempre digo assim, guardadas as devidas proporções do evento, ou dinâmico, ou um campo de CP2, ou qualquer um campo maior que cada IC já tem, né? Os critérios de organização, de prevenção, são os mesmos. A gente só muda a questão do envolvido, mas a responsabilidade, o compromisso, a seriedade é sine qua non. É importantíssimo isso. É bem colocado isso, Beth, essa segurança, porque às vezes a gente acha, não, esse trabalho precisa, esse não, e não é. Porque a assistência não tem esse horário, né, gente? Os problemas também não têm horário para acontecer, então... E a gente pode até pensar que tudo isso é treino para um trabalho maior. Claro. Você está numa estrutura menor, treinando para meditrizar todo esse processo de assistência, de organização, de acoplamento e tudo que envolve. Então, não tem como não levar isso a sério com esse viés de qualificação contínua, né, no processo evolutivo. Eu acho que falta um pouco de maturidade das pessoas e pensar assim, ó, não é porque eu vou para esse CP2, ou CP3, CP4, CP que seja, né? Que ele tem mais importância do que a dinâmica. Por quê, gente? Porque o curso, o campo de energético é o mesmo, para acontecer lá, acontece lá no outro. A diferença é que esse é semanal. E o outro é um curso que é de imersão, que dura 2 dias, mas as pessoas às vezes se enganam com isso. Acho que as pessoas precisariam parar e pensar, por isso que a Beth falou, né, da importância da segurança do trabalho interassistencial em qualquer um dos dois. Qualquer dos dois, claro. Eu queria só dar um feedback que durante essas férias eu fiz 6 dinâmicas da paracirurgia em casa, né? E eu, assim, para dar um feedback da pontualidade dos amparadores, é que, assim, o horário exato eu começo a sentir quando vai desligando, parece que eles desligam o holossoma, assim, vai diminuindo as funções, e, assim, sai do corpo, aí quando dá 1 minuto eu coloco o celular para despertar para o final, né? Quando dá 1 minuto antes do celular tocar, todas as vezes que eu fiz, eu voltei para o corpo nessa hora, 1 minuto antes de tocar o alarme. É que nem eu achei isso interessante. Né? Então é muito bom esse seu feedback para mostrar o que eles estão falando aqui de pontualidade. Tanto que, assim, uma dessas sexta-feiras eu esqueci que eu logo depois da última eu me cadastrei e esqueci que eu ia fazer. Estava no holociclo 5 horas, que é a hora que eu começo a me preparar para já ir diminuindo tudo, né, mobilizando as energias. Estava no holociclo e me deu um sono terrível. Eu dormi até às 6 horas, no holociclo, lendo. Aí eu acordei 6 horas, na hora que a voluntária estava indo embora, ela me levou para casa, aí eu lembrei, eu dormi porque é o procedimento que eu faço para me preparar para a cirurgia. Achei muito interessante, assim, é pontual. Bem didático, né, Laura? Não, mais do que didático, quer falar uma coisa? Eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, que, na verdade, a repetição de qualquer experiência traz para a gente mais bagagem. Então, a gente aumenta a nossa segurança, gera algum nível de excelência na execução daquele trabalho. E a sucessiva excelência num trabalho faz com que a gente tenha autoconfiança no que está fazendo.
Então, assim, eu fiquei pensando, até que ponto, às vezes, quando a gente está muito, no caso, por exemplo, da monitoria, a pessoa já é muito experiente, a gente já está tão experiente naquilo, que, de repente, essa autoconfiança não pode digamos, se materializar através de um descuido, né? Porque já me faz aquilo com o pé nas costas, chega um determinado momento, ela é capaz de se descuidar daqueles requisitos básicos para a execução daquela tarefa, né? Então, Neida, você que é super experiente, o que você usa para você, né, diz assim, intraconsciencialmente, para te lembrar sempre de que aquilo lá, aquele cenário pode mudar radicalmente de uma hora para outra, né? Quer dizer, na execução da tarefa. Sabe que, para mim, é uma coisa assim, muito natural trabalhar em campo, trabalhar em qualquer que seja, para mim é uma coisa tão natural que eu estou preparada para qualquer coisa que venha. Não tenho nenhuma ansiedade. Mas você tem um temperamento, né, Neida? Ela tem um temperamento de seguir, né, as coisas com cuidado, com parcimônia. Eu acho que isso ajuda. Esse temperamento que você está falando é aquela pessoa mais assim, já domino, já... aquela ideia assim, da gente não precisar fazer aquele checklist mental, sabe? Mental, Aquela coisa, você, não, tem que ser isso e tal, a questão da pontualidade, chega uma hora assim, não, mas eu já consigo fazer isso em 15 minutos, por que eu tenho que chegar meia hora antes? Então, a pessoa começa a entrar no processo da robotização na execução de uma tarefa, né? Só que na dinâmica não é intrafísico, não é arrumação só das cadeiras, tem toda a questão extrafísica, que é a mais séria, né? E eu penso também que tem um detalhe disso aí, de que é a questão do extrafísica. Por mais que a pessoa queira se desligar assim, não, tá, já sei fazer isso, eu posso chegar mais tarde, os operadores não entendem isso, não. Se tiver algum um trabalho para fazer com antecedência, vão avisar. E a pessoa, se estiver atenta, vai perceber. O que a pessoa pode, a pessoa descuidar, né? É que na internet, se a pessoa não estiver atenta, não vai perceber nada, né? Mas não aconteceu nada na minha internet, mas se ela estiver linkada com o operador, ela vai saber exatamente o que se passou. Então, a gente não tem como se desligar. Se a gente quer se desligar, não deixa como quiser falar. Olha, então marcou o compromisso. Eu até entendo que sim, que, pegando a deixa aqui da Neida e da Ive, a condição de cada dia é um campo diferente. Porque mesmo tendo uma equipe que é constante, nas dinâmicas se recebe muita visita também. E não é só a visita intrafísica, são muitas visitas extrafísicas. Então, os cuidados, o atilamento e do sempre que é uma nova experiência, cada campo é uma nova experiência. Qual é o laboratório de hoje? Tem uma margem de 50% de tranquilidade por já ser tão executado e experimentado. Mas a outra margem é de aprendizado, não tem como não esquecer desse detalhe. E corroborando um pouco com essa ideia, a questão da banalização da parasegurança é muito séria, né? A gente vê, por exemplo, em ACP2, no primeiro dia, muitas vezes, assim, tudo correu super bem, aí a equipe relaxa, aí chega no segundo dia, a mesma equipe acontece algum problema. Então, é muito sério isso, né? Tanto é que a gente procura fazer checklists, manuais, assim, até as equipes mais experientes procuram sempre estar o tempo todo muito alerta com tudo. E a questão do tempo também, da procedência é fundamental. Parabéns pelo verbete, tá, Nilton? E, por favor, fale para a gente sobre o último item da parapatologia. Então, aqui está colocado assim, a coexistência harmoniosa entre as múltiplas dimensões a partir do gerenciamento das comunex evoluídas. O que eu penso, né? Na hora que a gente olha a escala evolutiva, nós temos assim, da Consreal até o Serenão, né? E hoje em dia a gente já fala mais da Consexível também. Então, é uma hierarquização que existe entre as consciências. E isso existe também entre as múltiplas dimensões. Aquele caso que o Ronaldo fala, onde tem esse dedo aqui, tem N dimensões, né? Então, se não existisse alguém para gerenciar esse trabalho, imagina como é que seria. Seria um caos, né? Então, a gente está falando assim, nosso trabalho dentro da dinâmica, enquanto monitores, enquanto a função estiver, é de tentar dar o mínimo de organização possível para que seja realizado o trabalho. Imagina se não houvesse um gerenciamento mais sério para esse cosmo todo, né? Então, eu penso que as comunex mais avançadas, mais evoluídas, são as que permitem, que gerenciam, que exista essa convivência harmoniosa entre as demais dimensões. Harmoniosas dentro do possível, a gente sabe que são vários níveis hierárquicos, né? Neide, eu acho isso muito sério mesmo. Coincide também com o último item da patologia, né? Eu acho que é uma oportunidade a gente que vivencia essa monitoria com a parassegurança
da gente realmente começar a perceber o que é trabalho, o que é a sinergia do trabalho de equipe nas equipes evoluídas. A gente consegue sentir isso e sentir que a gente faz parte desse trabalho. Isso é muito sério. É uma oportunidade muito grande que a gente tem de poder vivenciar isso. Com certeza. E poder continuar nele é melhor ainda. Né? Eu que agradeço, porque ela colaborou bastante comigo na hora que eu fiz o verbete. Falei assim, como ela tem bastante experiência em CP2, e é um dos cursos que eu não tenho experiência, ela me trouxe algumas informações que eu pude também acrescentar aqui no verbete. Obrigada a você, Patrícia. Polinomiologia, página 13. Gostaria que explicasse o polinômio atilamento, acoplamento, prudência, pacificação. Bom, esse polinômio eu acho que faz parte de qualquer trabalho, né, que a gente se proponha, mas em especial dentro de um trabalho bioenergético. A pessoa que vai lá tem aquela condição da passividade ativa, né? A pessoa se coloca passiva, mas ela também vai ficar atilada pelo que está acontecendo, para que ela possa perceber. Então, na hora que ela vai realizar o acoplamento, vai perceber o que a outra consciência está sentindo, ou vai, como eu disse, oferecer o holochakra amigo, que a gente brinca muito, né? Colocar o holochakra amigo à disposição para fazer a assimilação, ela também tem que ser prudente. Porque você percebe uma consciência que não tem, assim, um padrão muito bom, ela também não vai ficar de bobinha, né? Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que está ali para assistir. Então, com ela tem que trazer uma pacificação íntima que permita a realização desse trabalho. A gente vê, por exemplo, assim, uma pessoa novata, né? Ela chega lá e ela quer fazer assistência. Então, fazer assistência, sentar na cadeira e a pessoa vai colocar energia nela e ela vai ficar feliz. Às vezes não é bem assim, né? Jesus sabe que assim não é assim que é simpática, nação simpática, não é tão simpática assim, né? Assim não é tão assim, né? Assim não é tão assim. E aí o que acontece? A pessoa fica um pouco desconfortável com aquela situação, né? Então ela tem que ser prudente, saber que aquilo ali é possível de acontecer, não é? E que não pertence a ela, então ela tem que estar ligada. Não, isso aqui é só uma coisa momentânea, temporária. Claro. Na hora que acabar aquilo ali, ela vai estar bem. O que ela não pode permitir, que eu penso que a pessoa não pode permitir, é que outra consciência se aposse do soma dela, né? Ela é uma consciência, ela é dona da sua vontade. Então, ela não pode permitir que haja uma interferência externa do qual ela não tome conta, ela é responsável. Então, a gente percebe que às vezes a gente vê uma tendência de alguém, né, já no começo, quando a pessoa chega lá, da pessoa ter uma possessão, por exemplo, né? A gente avisa, olha, você é dono do seu corpo, você tem que tomar conta de você. Então, você reaja, né? Fica atenta, fica lúcida, né? Não, mas é que às vezes eu sinto o amparador. Mas quem te garante que é o amparador? Claro. Não pode ser um guia cego? Então, a gente chama a atenção da pessoa para que ela fique atenta a isso aí. Então, isso aqui eu acho que fala bem, né? Atilamento, acoplamento, prudência e pacificação. Para que ela possa fazer uma boa assistência. Muito bem. Na sindromologia, página 13. Como superar a síndrome da dispersão consciencial parapsíquica? Bom, na verdade, como superar, né, Mabel? Eu estou pesquisando, viu? Porque esse aqui é meu tema do livro, né? Síndrome de dispersão consciencial. Mas o que acontece? Eu penso que esse exercício que a gente faz... Você está escrevendo isso, Neida? Esse trabalho que a gente faz na monitoria é um trabalho que permite, é uma técnica que permite, que ajuda, que auxilia a gente a manter o foco. Tá? Então, uma pessoa que tem essa tendência de não se focar nas coisas, de não manter a atenção, ela não vai conseguir fazer um bom trabalho, né? Ao passo que, veja bem, a pessoa que está lá tem que estar cuidando, né, o ambiente, cuidando dos fatos, cuidando dos parafatos, dividindo a atenção. Divisão de atenção é o trabalho, né? Então, se a pessoa tem uma dispersão consciencial parapsíquica, ela não vai conseguir nem observar os parafatos para fazer depois um breve relato que a gente sempre pede, né? E depois ter uma certa autoconfiança das suas percepções. Porque se ela não guardar aquilo que ela percebeu, como é que ela vai saber se realmente foi, não foi? Como é que ela vai fazer uma autocrítica em relação a isso? Então, acho que essa síndrome, gente, que eu não sei se você falar mais, né? Estão colocados nos verbetes, mas é aquela condição dos sintomas e sinais que a pessoa não tem um foco naquilo que ela realmente tem que fazer. Está vivenciando, né? Ela está sempre longe do aqui e agora, né? Perfeito. Parafatologia, página 12, final da primeira linha. Poderia explicitar o emprego rotineiro da sinalética energética e parapsíquica pessoal na vivência interdimensional?
Esse aqui é aquilo que a gente não pode... É rotineiro porque é sempre, né? Qualquer trabalho bioenergético, se a pessoa não souber mapear a sua sinalética, ela está entrando num campo minado sem referência, né? Então, ela tem que ter alguma sinalética e fazer emprego dela, né? Agora, a monitoria ajuda justo a desenvolver a sinalética, não é isso, Neida? Exatamente, exatamente. Que a pessoa já vai aprendendo, quando chega lá, olha, opa, isso aqui é assim, opa, isso aqui vai ser desse jeito. Então, esse emprego rotineiro vai fazendo com que a pessoa seja mais autoconfiante. E ela, no dia a dia dessa vivência parapsíquica, né, ela vai ficando cada vez melhor. Paradoxologia, página 13. Gostaria que ampliasse o paradoxo da segurança desarmada. Esse aqui eu até podia pedir que o Celso falasse, mas eu vou falar um pouquinho depois. Quer falar, complementar. Que veja bem, gente, só para falar, né? Só vou falar uma coisinha para você complementar. A maioria da segurança que a gente vê por aí, segurança de uma boate, por exemplo. Por que as pessoas estão lá? Com arma até os dentes, né? Me corrija o Celso se eu estiver errado depois. A maioria da segurança que a gente vê num banco, também, né? Também. Agora, nós que estamos lá fazendo a segurança daquele ambiente, não tem arma. Então, é um paradoxo, né? Eu penso muito mais na questão dessa segurança desarmada, os insights que nós temos. Esse eu acho que é o principal, que a gente consegue fazer, é somente o monitor, é ele que está na frente do processo, que vai poder receber esse insight. Não é as outras pessoas, não é o EPICOM, não é o participante, é o monitor, é a função dele. Então, essa segurança desarmada, ele consegue fazer a proteção do ambiente com a sinalética dele, ou a percepção dele de alguma coisa que possa ocorrer durante o ambiente. Eu tenho uma experiência que é um exemplarismo que eu gostaria de colocar, que é um processo no Imersão por Gestoterápica realizado em Brasília. Quando nós estamos fazendo a avaliação do hotel e do local onde seria realizado a imersão, nós verificamos que no local de poder do EPICOM tinha um ar-condicionado sobre sua cabeça. E a gente solicitou ao gerente do hotel que retirasse esse aparelho. Ele disse, não, impossível, isso aí está muito bem colocado, não tem como fazer a retirada desse ambiente. Foi, discutiu e a coisa não ficou e, no final das contas, foi deixado nesse ambiente. Para mim, que estava como monitor, eu disse, uma coisa não está certa. E isso a gente sente. Quem é monitor sempre vai sentir que alguma coisa não está redonda. Tem alguma coisa que, por mais que você pegue o checklist, lá você vai ver, uma hora você vai encontrar. E eu disse, ar-condicionado não está legal. Fui lá, peguei uma cadeira e eu disse, é encaixado, né? Eu cheguei e disse, eu vou levantar isso aqui. Quando eu levantei, estava solto. Caiu na minha mão. Os dois parafusos desse ar-condicionado estavam completamente soltos, eles não estavam nem acoplados com um sistema de drenagem, não tinha nada, ele só estava lá colocado. Daí a gente chamou o gerente do hotel e mostramos para ele. E aí? Esse é um processo que eu acho que cabe. Monitor que fica mais atento, que tem... Porque quando a gente se envolve muito no projeto de monitor, é tanta atribuição que muitas vezes passa despercebido. Mas depois, ao longo de um tempo, você começa a pegar os detalhes. São tão minúcias que você chega e diz, não, faz uma checagem. E é nesse trabalho que a gente tem que focar. Aí é que eu acho que a segurança desarmada, ela pega muito mais no trabalho. Lembrando que ninguém é contra a porta fechada, a porta trancada, muro, né? Segurança normal a gente tem que ter, não é isso? Não é assim, né? Nessa dimensão existe isso também. Existe a necessidade ainda. Né? Legislogia, página 13, final da terceira linha. Poderia explicar a lei da economia de males? Então, no caso da lei da economia de males, o que a gente vê? Por exemplo, assim, chega uma pessoa para participar da dinâmica, né? E a gente pergunta para ela, você tem algum conhecimento de Conscienciologia? Já participou de alguma dinâmica? A pessoa assim, não, mas eu estou precisando tanto. Eu sei que você trabalha com paracirurgia, aquela função tal. Normalmente a gente passa, ainda às vezes consulta, né? O pessoal lá que é médico, né? Para saber da condição da pessoa, né? E diz, não, vocês que decidem.
a gente poderia dizer assim, ó, não, você não tem conhecimento nenhum, você vai embora. Mas, entre a pessoa que está ali, economia de males, né? Entre ela ficar e, de repente, não se sentir bem lá dentro, que às vezes acontece também, a gente tem que retirar, Claro. e a pessoa ser assistida, a gente opta pela assistência. Esse é um exemplo. Ok. Explica o que é economia de males, né? Dos males, o menor. Dos males, o menor. Entre a pessoa, mais adiante, ela entra lá e se sentir, passar mal, porque ela não conhecia aquilo ali, ou ela viu uma consciência, né? Não compreender. A pessoa entra lá e tem uma percepção, ela vai ver lá uma consciência conhecida dela, que está dessomada, ela não tinha essa percepção ainda, o campo propiciou, e a pessoa entra em surto. Né? Tem um Pode surto acontecer ali, claro, isso aí. claro Então, economia pode. de males. É melhor ser assistida do que ela não ser assistida. Do que não né? ser assistida. É. Professora Neida, em atuação, página 14, poderia comentar os itens 4, atendimento, 8, consideração e 14, suporte? 4, 8, 14. Tá. A questão do atendimento bioenergético. Então, você está colocando assim, ó, auxílio aos participantes calouros, né, diz assim, o que acontece? Às vezes, as pessoas vão fazer, como a gente tinha comentado antes, né, achando assim que a assistência é aquela coisa maravilhosa, eu vou lá, vai sair bem, e às vezes a gente fala que a pessoa fica assimilada mesmo, né? A pessoa não trabalha muito bem com energia e ela acaba sentindo aquele desconforto, fica achando que é dela, né? E existe também aquele momento, né, Neida? Para ficar bom, você fica mal um pouquinho antes, que é o momento da assistência, né? Não, Depois fica bem. Porque, mas a pessoa que é nova, ela não tem essa Quer noção. tudo bem, né? Ela quer tudo bem. E aí ela pede para, no final, quando a gente pergunta se está tudo bem, alguém está se sentindo bem, a pessoa, eu não estou me sentindo bem, ou então no meio da dinâmica mesmo, quer ir embora para casa, aquela função. O que a gente faz? A gente normalmente retira a pessoa do campo, leva para uma sala externa, coloca numa cadeira, faz um marco voltaico, né? Então a gente ajuda a pessoa a desassimilar, fazer ela dizer assim, né? Então, esse seria esse auxílio que a gente faz com as pessoas. O outro item, que é o item 8, consideração, é a questão do saneamento e pequenos desconfortos, apresentado pelos participantes. Esse seria um também, né, que a gente acabou de falar. E a questão a pessoa está lá e ela quer ir ao banheiro. Ela pode ir. Durante esse tempo todo de 2 horas que ocorre, a gente só solicita que a pessoa vá durante os intervalos. Claro. Mas se a pessoa estiver muito necessitada, ela levantou a mão e pediu para ir, a gente não vai deixar que a pessoa fique mal, né? A gente auxilia ela também. A pessoa está lá e ela começa a sentir assim, olha, não está boa essa cadeira para mim, eu posso ir para o colchonete? Pode, não tem problema também. Então, são pequenos desconfortos que a gente vai ajudar. E a questão do suporte, né? Apoio técnico ao epicentro consciencial, que é o IPCOM, e aos energizadores no decorrer dos trabalhos. Então, lá, seja lá a função que a gente está exercendo, por exemplo, na condição de monitor, pode ser que o IPCOM precise de alguma coisa, né? A caneta falhou. Ele fala, olha... Ou então ele tem um insight e fala assim, olha, atende a pessoa Presta tal, atenção, energiza mais, presta atenção, a gente vai fazer isso. Ou então, a questão dos energizadores, né? O que acontece é que, por exemplo, assim, a pessoa está ali na condição de monitor e o campo fica bem propício, né? Relaxamento, a pessoa vai relaxando, às vezes apaga e o trabalho fica a desejar. Aí já aconteceu uma vez que nós temos na elipse 12 cadeiras e 12 pessoas podem passar naquela cadeira do meio, que é a cadeira do acoplador. E aí teve um momento que uma pessoa estava lá de visitante, e a gente explica para os visitantes que são novos, né? Que o visitante não vai passar naquela cadeira, vai ficar ou na condição de doador atrás, ou vai ficar no colchonete. E essa pessoa estava na condição de doador, ela ficou atrás ali. Então avisa que ali só vai passar os 12 que estão sentados na frente. Sei lá, porque cargas d'água, a pessoa resolveu levantar e passar. Ela por ela mesma. Ele levantou, né, chegou ali ficou vaga, o próximo, né, que seria o da frente, ele levantou e foi e sentou. E aí a pessoa que é energizadora ficou bem indecisa, o que ela fazia, né? E o monitor não viu. Então ela ficou aquela condição que a energizadora teve 13. Então agora a gente já sabe, né, que a gente tem que estar bem atento, o monitor, o energizador, qualquer um tem autoridade para dizer, olha, não é só a vez, né? Você vai guardar no seu lugar, ou você não vai passar aqui, porque não, você está na condição do doador. Mas assim, ó, esse tipo de suporte que a gente tem que estar atento, né? Claro. Porque às vezes passa despercebido, né? Eu lembro uma vez, tinha uma menina também que ela tinha síndrome de Down e ela foi no campo, né? E a menina foi para o colchonete. Aí eu acho que foi um dia que tinha bastante visitante, tem dias que a gente tem assim, 70 pessoas no campo, 75 já foi o nosso limite, né?
E aí eu vi um movimento, parecia que era uma mãozinha, parecia que era a energia que estava fazendo isso aqui, ó. O que é? Aí levantei e fui ver a menina desesperada para ir ao banheiro. Tadinha. Então ela falou assim, a menina quase chorando, eu não queria atrapalhar, não queria atrapalhar. Não, você não está atrapalhando não, vamos lá. Eu peguei ela, abracei, levei, né? Então, assim, esse tipo de suporte tem que dar para o aluno. Se a gente não vê e acontece o inesperado, depois não resolve mais. Otimização, página 15. Aí temos mais 3, ó. Gostaria que comentasse os itens 7, 8, na verdade são 4, 10 e 11. Tá, então, dentro das otimizações, né, a gente está colocando a questão dos trafores, né, que podem ajudar a questão da profilaxia, né, da interação com a equipe INCPEX, a questão do desassombro, a questão da tibieza, a decisão firme nas atitudes e ações. Então, por exemplo, esse caso que a gente falou lá da pessoa que sentou que não era a vez dele. Então, tanto o monitor como a pessoa que estava energizando podia dizer assim, olha, volte para o seu lugar que não é sua vez. Isso aí é uma atitude firme, né? Surgem alguns casos, por exemplo, né, que são meio inéditos. Nós tivemos uma bem recente, né, que a pessoa chegou e falou assim, não, o EPICOM que me indicou para ficar nessa posição aqui. E como o EPICOM não estava nesse dia, o EPICOM oficial, digamos que a gente tem 3 agora na equipe, né? E aí eu falei assim, o que a gente vai fazer? Só, olha, ele não está aqui para dizer que foi ele que mandou, né? Eu vou confiar na palavra da pessoa que eu não conheço. Então, por via das dúvidas, vamos guardar para a semana que vem. A semana que vem ele volta e aí, se ele estiver aqui, ele participa. Aluno é assim, a professora diz que pode, mas Pessoas a professora não está. A professora está viajando no hemisfério norte, mas ela diz que pode. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ter pulso, né? A questão mesmo assim, tem também a questão do fraternismo, né? A evitação da evitação, o acolhimento fraterno, quer dizer, aquela coisa que a pessoa não vai brigar, não vai criar caso, não vai deixar a pessoa antagônica, não, vai tentar resolver, olha, veja bem, né? Olha, hoje você não vai passar nessa função, porque como está aqui para decidir. Mas a semana que vem você volta e aí a gente conversa com ele. A questão da parapercepção, né? A evitação da imaginação. Isso aqui é muito comum, né? Por que eu estou falando que é muito comum, gente? Como nós trabalhamos com pesquisa, as pessoas registram aquilo que elas perceberam, a gente percebe muito assim, ó. Tem gente que não registra nada, não escreve uma linha. Aí, na hora que a gente está debatendo, que tem meia hora de debate, a pessoa fala coisas assim maravilhosas, né? A gente pergunta, você anotou? Não. Então, para nós, só tem um caso, a imaginação, né? Pode ser que a pessoa tenha visto, mas por que ela não registrou? Então, para a gente pede, né, que a pessoa tenha sempre autocrítica, né? E que, mesmo assim, mesmo que ela vá anotar uma coisa que foi só a imaginação dela, na pesquisa a gente vai definir. Mas é importante que a pessoa esteja com esse estado de alerta consciencial, né? Neida, lembrando, então, que nessa dinâmica a gente só fala o que já anotou antes. Só fala o que está... Não, a pessoa pode comentar. Pode, mas o que vale para a pesquisa é o que está registrado. Né? Porque na hora que a gente vai comparar se realmente bateram as informações, só vai estar no papel. Não colocou no papel? Não vai. A questão da pontualidade, o professor Celso já falou bastante, né? Evitação dos contratempos, a chegada antecipada ao local onde será realizada a atividade pela qual está responsável. Então, aquilo que já foi falado antes, seja lá na condição dinâmica, seja na condição de qualquer curso de campo, o ideal é sempre, no mínimo, a pessoa chegar com uma hora de antecedência. Aqui a gente já chega com 15 minutos para início da recepção dos novos, né? Que a dinâmica mesmo só vai começar às 19h15. Então, a gente chega com uma hora de antecedência mesmo, né? Mas, assim, ó, eu vejo que essa questão da pontualidade é um dos itens mais sérios que a gente tem para o nosso trabalho. Muito bem. Professora Neida, parafatologia, página 12. Parafatologia, página 12, final da 5ª linha. Gostaria que comentasse as intervenções benignas pontuais decorrentes da Equipex. Desde o dia 3/3/2010, venho editando trecho das tertúlias conscienciológicas e postando no YouTube. Jamais faria isso sem o auxílio de uma Equipex que me acompanha desde lá ou até antes disso. Então, o que ele quer, gostaria que comentasse as intervenções benignas pontuais decorrentes da Equipex. Eu não sei essa colocação que ele fez da postagem do YouTube, né? Não sei qual é a relação.
Mas o que acontece? As intervenções que acontecem lá, da equipe que trabalha, uma equipe técnica especializada, em especial em paracirurgia, né? No caso da dinâmica, eu estou falando, pode ser num outro contexto, mas são intervenções pontuais, benignas, que vão fazer bem para a pessoa, né? Quer dizer, se ocorrer uma paracirurgia, é porque naquele caso foi trazida uma consciência, geralmente são consciências que são levadas lá, né, para serem assistidas, e vai ser feita uma atuação pontual, naquele caso específico, né? E a pessoa que está sendo colocada como doador, como acoplador, no caso, está apenas emprestando o seu holochakra para que seja feita essa assistência. Outra coisa que a gente pode falar também além dessas intervenções benignas que são feitas lá pontuais, são feitas também para locais, para ambientes, né? Para escolas, para o que tu imaginar, né? A gente percebe no campo e depois, quando há os comentários, bate um comentário com o outro, né? Olha, feita uma assistência lá para a escola X. Daqui um pouquinho, olha, eu também percebi isso. Então, esse tipo de intervenção ocorre, né? E são bem pontuais, que são específicas, né? E é da equipe extrafísica. Queria complementar que, nesse caso específico, nós já tivemos 3 casos que ocorrem de pessoas que estão participando da dinâmica e levantam e querem ir embora. E nós no meio? Exatamente, no meio da dinâmica elas querem ir embora. Nós deixamos a porta fechada muitas vezes. Então, a necessidade de quem é coordenador ou monitor conversar com a pessoa, explicar que ela está acoplada com uma consciência, que a necessidade que ela fique no local, retorne ao campo novamente para essa consciência ser assistida. Isso é um exemplo típico dessa atividade, né? Então, eu acho que fica bem claro a assistência que é feita. Eu acho que um outro caso que me ocorreu, porque como a gente recebe em média 100 pedidos por semana. 100 pedidos? Por semana, em média, né, Celso? Pedidos de quê? De paracirurgia que são feitos através do site. As pessoas entram no site, preenchem lá o formulário e encaminham. É coisa, hein? Então, vocês vejam como é que fica o Open Cine, né? Além das consciências que vêm para necessitadas, né? Então, vem também essa demanda, né? E aí, eu me lembrei do caso que a Laura comentou agora, se a Laura está presente ainda, que esse caso, que ela marcou 6 paracirurgias, na última esqueceu que tinha marcado e ficou na holoteca, foi bem pontual, né? Tem um operador foi desligando, deixando ela com sono. Daqui a pouquinho ela lembrou, né? Olha, eu tinha que estar lá fazendo meu trabalho para a cirurgia. Por quê? Porque as pessoas que pedem para a cirurgia pelo site, o ideal é que elas fiquem em casa, no seu ambiente, né? No seu quarto, por exemplo, para que ela possa ficar mais tranquila, mais relaxada e ela possa receber aquela assistência. Tá? Só que, às vezes, as pessoas confundem as coisas. Elas acham que elas indo lá para a dinâmica, estando ali presente, ela vai ser mais bem assistida, digamos assim, mais bem, entre aspas, mais bem assistida. Então, ela insiste, às vezes, né? E ela quer participar dos acopladores, ela quer ficar ali. A gente explica, olha, você podia ficar em casa, mas já que você veio, você vai para o colchonete, você relaxa, fica aí, tá? Não tem problema. E hoje, também lembrando um caso que a gente teve também, de uma pessoa que ela tinha feito um pedido pelo site, ela deve ter com um problema no pé, estava com gesso e tudo mais, tipóia, né, que a gente chama aquilo. Aí ela foi lá e falou assim, estava eu de Djalma no dia, assim, olha, eu vim para a paracirurgia, né, mas eu não vou entrar no campo, porque eu não gosto, e dentro é muito frio. Não, mas olha, se você veio, você vai ter que entrar, né? Se você quer ficar aqui... Né? Não, mas eu não posso ficar aqui no corredor, aqui na antessala. Não pode. Mas se eu ficar sentada lá na sala da OIC... Digo, muito menos. Digo, aí nós chegamos no consenso. Você vai para casa, se você tem condição, ou a gente leva você, se você precisar de... Não, eu consigo ir. Então, você vai para casa, deita na sua cama, relaxa, que lá você vai ser atendido também. Mas... Neida, eu queria falar que antes de fazer essas 6 paracirurgias mais organizadas, né, ano passado eu tive 2 experiências que foram assim prévias, didáticas também, né? A primeira eu fui pessoalmente na dinâmica, achando que eu iria fazer a paracirurgia lá, como você falou agora, né? Fiquei no colchonete e aí eu percebi que indo lá eu estava sendo mais assistente do que assistida, né? Não era o meu foco no dia, assim, mas eu achei interessante. Falei, então tá, se eu quiser fazer a paracirurgia, ser participante, eu tenho que fazer o pedido em casa. Eu senti que lá eu estava mais na postura de assistente. Outra experiência que eu tive, assim, eu fiz inscrição,
e esqueci um dia esse do ano passado. Eu pensei assim, tudo bem, eu não lembro, nem me preparei, eu acho que os amparadores nem vão lembrar, né, de mim. Eles vão deixar para lá, assim. E aí, realmente, assim, foi um dia terrível. Eu fiz um monte de coisas, assim, mas super cansada, sabe? Realmente não dava. Então, aí, com essas duas experiências, eu entendi. Não, agora, quando for nas próximas férias, eu vou me organizar, vou fazer todas as sextas-feiras e ter o horário prévio, tudo organizado. E aí foi que eu vi essa regularidade. Assim, agora você falou 100 pessoas por semana, eu achei interessante, porque tem amparador para todo esse povo, né? Assim, funcionando realmente, eu achei interessante. O experimento dela é didático para ela, né? Para ver como que é a dinâmica extrafísica, para todos nós, né? Principalmente para você, mas gente escutando para todos nós. Eu fiz anotações e eu achei interessante. Em todos os 6 tiveram 3 períodos, assim. Um período de preparação, um período totalmente apagado e um período de projeções, e aí depois voltando para o corpo. Mas, assim, bem didático mesmo, sempre 3 períodos. E aí eu tenho, assim, entre eles eu acordo, eu lembro de algumas coisas, assim, mas sempre esses 3 estágios. Achei bem interessante. Porque eu quero escrever o relato, né? Eles pedem para escrever o relato para enviar para lá. Então, vou fazer a síntese de todos e escrever. Você já mandou o relato, Laura? Ainda não. Essa é a última, hoje. Deixa eu só comentar uma coisa, que é assim, as pessoas que fazem a solicitação de paracirurgia, na hora que elas estão preenchendo lá a solicitação via site, tem também um link falando assim, leia aqui os procedimentos que podem otimizar o trabalho. Aí tem também um link PDF, tem também um vídeo, né, autoexplicativo, que vai falando o que a pessoa tem que fazer durante o dia. Mas a maioria não lê, não vê. Aí, como a pessoa às vezes não consegue, não fez esse preparo, ela manda depois um relato falando que ela não percebeu nada, ou então ela manda um e-mail depois para a gente, né, se ela separado desse site. Fez no horário errado? Não, o lugar errado é bem comum. A pessoa fala assim, mandou, olha, eu pedi para cirurgia para vocês para tal dia, mas eu vou estar viajando, tem problema? Ou então eu vou estar numa festa, pode ser? Gente, sem condições, né? É bom puxar a orelha um pouco, né? Parafatologia, página 13. Poderia expandir a estabilidade extrafísica? Parapatologia? Parafatologia, página 13. Sim. Poderia expandir a estabilidade extrafísica? Ela não falou que linha. Não falou a linha. Mas a estabilidade extrafísica, gente, é assim, é quando a gente vê que, na hora que começa os atendimentos, a depender de como é que está naquele dia o trabalho. E uma coisa que a Beth colocou aqui também, que foi bem lembrado, que é assim, nós temos uma equipe mais ou menos fixa, né? Um grupo de participantes mais ou menos fixo, que dá em média 35 pessoas dentro da dinâmica sempre. Tá? Às vezes varia para 40, 50, e quando tem visitante, ele vai para 60, 70 para mais. Né? Mas o que a gente percebe, quando está só o pessoal de casa, aquele pessoal mais habitué, né? Ele tem um padrão aqui que chama de velocidade de cruzeiro. Então, inicia a dinâmica, aquilo ali vai zoom, a gente percebendo assim, os atendimentos bem pontuais. Né? Então, essa é a estabilidade que o campo pega. Então, vão acontecendo um atendimento atrás do outro, não há nenhuma intercorrência, as pessoas não se movimentam, não vão ao banheiro, dificilmente vão ao banheiro, né, nesses dias. Então, não tem movimentação nenhuma. E a gente, quando vê, poxa, mas já passou? Já acabou? São 2 horas, né? Tá. Aí, o que acontece? Em outros momentos, quando a gente percebe assim, quando há mais pessoas diferentes, né, não que seja não está chamando que seja uma entropia, é porque tem outro tipo de consciência que vão ser assistida, né, outro campo, é outro momento, uma Beth diz que cada campo é um campo. Aí tem pessoas que não estão habituadas com aquilo. Aí vem toda a turma que veio para ser assistida, vem a família, que eu digo família junto, extrafísica, né? Aí já dá um pouquinho de interferência no campo. Aí a gente percebe mais movimentação, o campo demora para a gente sentir aquele ritmo cruzeiro que a gente fala, sabe? As coisas acontecem, mas a gente vê que já tem um pouquinho mais, dá mais trabalho para os amparadores. Mais dificuldade, né? Isso, mas acontece também. E faz parte do trabalho, Faz parte do trabalho, tudo faz parte. Professora Amabel, em que momento sabemos que encontramos nossa dupla evolutiva? Gente, não é fácil essa pergunta, não é? Eu acho que assim, não é que a gente encontra os nossos colegas de destino e a gente constrói a dupla. A dupla não é uma coisa, no meu entender, depois, Neida, vocês me ajudem, que venha pronta. É uma coisa construída ao longo do tempo e você vai checando as afinidades que se tem com aquela pessoa.
essa história do príncipe encantado ou do mito da dupla, que a dupla vem perfeita, eu acho que a gente tem que, né, trabalhar com mais maturidade. Não é exatamente assim. Por isso que encontrar a dupla é uma palavra difícil, porque me lembra um pouco do príncipe. Agora, construir a dupla, não. Construir, sim, é algo que você tem afinidade com a pessoa, vocês têm, assim, vamos dizer, empatia, interesses em comum, um pode ajudar o outro, e aí vocês investem e constroem uma vida em dupla. Né? Eu entendo assim, não sei se a Neida quer complementar. Estou de pleno acordo contigo, Mabel. Até eu penso que, a depender do nível evolutivo da pessoa, não vou me atrever tanto, mas a pessoa pode, de repente, arrumar o sapo, fazer o contrário da história do príncipe, né? E transformar o sapo em príncipe. Exatamente. E você pode fazer dupla com alguém que esteja necessitando também. Você vai ser parceiro ou parceira para ajudar aquela consciência. Exatamente. Que faz parte, obviamente, do seu histórico de vidas. Né? Essa coisa de achar a coisa pronta não existe. Né? Isso eu acho que a gente tem que tirar um pouco. Eu não sei nem se é essa ideia que a pessoa tem, mas eu estou aproveitando a pergunta para a gente falar um pouco disso. Nessa ideia de coisa pronta, eu acho que não existe. Inclusive, tem um verbete que fala mito da fórmula pronta. Seria bom até que a pessoa desse uma olhada, que esse verbete é muito mito da fórmula pronta. E tem o mito do amor romântico também. Tem também o mito do amor romântico, mas esses dois são muito bons para ela dar uma consultada. Para ela dar uma consultada. Agora, construir dupla, sim, isso existe no dia a dia. Agora, veja a afinidade, né? Eu acho que a afinidade de interesses, de ideias, isso é muito importante numa dupla. Com certeza. Tudo bem? Verbetógrafa, fatologia, página 12, sexta linha, de baixo para cima. Poderia comentar, se possível, com exemplos, os esquemas de precaução intra e extrafísica? Você nota a necessidade de maior ou menor precaução em relação ao campo intra, tertulianos, teletertulianos e extrafísico criado durante as tertúlias? Essa é a minha última pergunta. Eu acho que não. Eu penso que esse item aqui, os esquemas de precaução intra e extrafísico, tem a ver com o que a gente já comentou aqui nessa listagem, né? Aqui onde fala na página 14, a questão da atuação. Mas eu posso listar outros que eu trouxe aqui, ó, que na hora que eu estava relendo o verbete, que estava pronto há bastante tempo, né? Na hora que a gente começa a reler, começa a vir mais ideias, né? Então, eu pensei assim, ó, o que são os procedimentos técnicos mais usuais que a gente vê em qualquer trabalho bioenergético, né? Chegar sempre com antecedência ao local onde vai ser realizado o evento, organizar o espaço físico com familiar específico, fazer a asepsia energética do mesmo, a começar pela própria, né? De preferência a pensênica, né? Estar atento aos fatos e parafatos do ambiente, manter rapport constante com o par de função e fazer a interação equipe em equipex, se colocar na função de para-vigia assistencial, realizar o exercício constante da imperturbabilidade do sobrepairamento, isso que vai levar a gente para a dispersidade, segundo o Celso ali. Celso está fazendo treinamento. Lembrar que as consciências não vêm sós, né? Nós temos consciência e consciência, né? Por exemplo, já tinha comentado, né, fazer uma analogia com um ambulatório, né, onde eu tenho a enfermaria, pronto-socorro, que pode haver necessidade de contenção, às vezes, de alguém que vem para ser atendido. Né. Então, a segurança e para-segurança são imprescindíveis em qualquer contexto. Eu acho que, independente do lugar que a gente fale, é em qualquer contexto. Né. Às vezes, em casa, a gente tem que ter esse cuidado também. Pois não. Eu como sou monitora aqui na Mini, na Tertúlia também, queria acrescentar, porque ele pergunta o ambiente das tertúlias. Né? Pergunta. E realmente, é claro que tem que existir essa para-segurança. Quando a gente pensa em fazer assistência, a gente tem que ter o maior número de precauções possíveis para que a assistência seja bem feita. Então, aqui a gente tem todo Nós já tivemos até verbete sobre a questão, né, da monitoria. Aqui do tertuliar, da monitoria. Vale a pena a pessoa que perguntou dar uma olhada na defesa do Christian, do verbete do Christian, que fala sobre isso. Mas quando se pensa em assistência, é muito importante pensar nessa questão das precauções, da para-segurança, da pontualidade, do tempo, né? Tudo realmente existe bastante assim, discernimento
e consciência do que a gente está fazendo para que a assistência seja bem feita. E a gente sabe que o extrafísico está envolvendo o tempo todo. Então, se a gente está assistindo, a gente está assistindo consciências carentes. Elas podem, assim, fazer com que a coisa escorregue das nossas mãos por qualquer, né, descuido nosso. Eu acho que também para ajudar nessa pergunta aqui, ó, em relação a intra-extra, é lembrar que é multidimensional. Não dá para separar muito, né? Só intrafísico, só extrafísico. Se aqui estiver bem, vai ajudar o extrafísico, se lá mais ou menos. Eu acho que essa visão multidimensional pode ser que ajude a entender melhor essa pergunta, né? Laura. Com relação a essa retilinearidade pensênica, né, que você fala na pensenologia, eu vejo que uma das precauções mais importantes é manter essa, né, positividade, essa ortopensenidade. Principalmente antes, assim, o monitor, né, é muito importante que ele pense, não, vai dar tudo certo, os alunos vão chegar a tempo, tá tudo indo no caminho. Como que você vê, assim, como que a gente pode qualificar essa ortopensenidade do monitor, né? Eu penso que essa qualificação da ortopensenidade do monitor não é só durante o trabalho, nem só durante o dia que acontece o evento. Ela tem que ser uma qualificação diária, Laura. A gente Mas tem que estar sempre constantes. se fazendo autopesquisa, né? Na hora que a pessoa tem um pensamento e ela tem esse hábito de pensar assim, se não tem, por que eu estou pensando isso? Não é seu? Corta. Né? Porque, na verdade, a pessoa, se ela se conhecer, ela vai saber exatamente quando é que ela está fazendo uma isca, né? Uma escagem, e quando é que não. Então, assim, ela não pode esperar para chegar no dia do evento e 2 horas antes você começar, não, agora eu vou ficar bem, vai dar tudo certo. Eu acho que tem que ser no dia a dia essa reeducação. Para que a gente possa chegar a ter uma anticonflitividade constante, né? Chegar na imperturbabilidade. Certo. Se bem que com o acoplamento com o amparador de função fica mais fácil, né? Eu claro, percebi... fica mais fácil, mas se a pessoa não estiver predisposta, ela pode não conseguir fazer esse link, fazer entendeu? a distinção, né? Isso, a distinção. Porque eu percebi assim, que eu tinha, às vezes, antes do curso, vinha um pato pensene, mas priorizando o curso, assim, com uma pensenidade assim, não vou fazer nada hoje, vou fazer o curso, essa é a minha prioridade. Eu consegui afastar muito mais fácil assim, os patos pensenes do que normalmente. Não, com certeza. Até tu me fez me lembrar da seguinte situação. Tem gente que às vezes vem assim para fazer um evento, né? Tem lá um curso tipo complementário, né? Que é um outro trabalho que a gente tem bastante importante aqui. E ela vem aqui para Foz do Iguaçu, tem uma série de locais para ela conhecer, ela não está acostumada a vir aqui. E ela, então, ela fala assim, então eu vou no Paraguai antes de eu ir para o complementário. De certa forma, o ir antes até que é bom, né? Ela vai lá, depois ela vai trazer as consequências para serem assistidas, tudo bem, né? O problema é que às vezes ela sai do complementário, está ótima, né? Em euforia, porque o campo foi muito bom, ela teve várias percepções, aí ela vai passear depois. Não estou nada contra o Paraguai, gente, nada contra o país. Eu quero dizer que o ambiente que é mais consumista, há essa possibilidade de ter mais patologia, né? Então, a pessoa saiu limpa, tomou um banho, saiu limpinha, e, de repente, ela vai ficar um pouquinho menos, né? Isso que eu estou falando. Então, o que acontece? A pessoa tem que ter esse cuidado, né? Então, eu penso que a retinidade pensênica, ela acontece em qualquer momento. E a pessoa tem que ter discernimento, né? Olha, vai acontecer um curso, então, estou preparada para esse curso. Eu não vou para o shopping, eu não vou para não sei aonde, eu vou fazer isso aqui. Saiu de lá... Qual que é a prioridade dela? Ela sai com quanto de energia, como a gente diz, né? Ela ganhou uma bagagem melhor, ela está limpa, a cabeça está pensando melhor. Que ela use esse momento para fazer algo positivo, escrever um artigo, escrever um verbete, fazer alguma coisa que vá servir de benefício para outros. E a pessoa já pensa assim, opa, onde é que eu vou gastar isso, essa energia toda? Eu vou visitar minha amiga, eu vou não sei aonde. E ela desperdiça aquele momento que o cérebro está limpinho, que o paracérebro também, para poder acessar as ideias multidimensionais que ela trouxe, quentinhas, né? Fazer algo mais positivo. Agora, lembrando que às vezes a pessoa sai do campo e ela ainda está fazendo assistência, né? É bom que ela não fique muito agitada, não é isso, Nele? Correto, ela continua. Não é? Agora, você acha que esse preparo, né, do monitor jejum, ele é responsabilidade dos monitores mais veteranos, né, para dar porque assim, ou se isso é adquirido naturalmente com a experiência, né, ou se os dois são complementares, porque a pessoa chega e não tem esse preparo. E a outra pergunta é assim, você recomendaria, né, que todo
toda pessoa predisposta a ser uma mini peça dentro da Max Proexis passasse por esse papel de monitor? Na verdade, você fez várias perguntas, né, Laura? Você perguntou se esse trabalho da mentoria Jejuna, né? Se a pessoa depende só dela ou depende também da assistência que ela recebe dos colegas, ou se são complementares. Eu penso que podem ser complementares, mas às vezes tu entra numa função, tu não tem nenhuma orientação anterior para fazer aquilo. É você com você mesmo, com a sua decisão, com a sua consciência. E a partir do seu autodiscernimento que você vai fazer o trabalho. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, na hora que iniciaram, aqui eu vou dar um exemplo dos verbetes, né? Quando começou o primeiro trabalho de escrever verbete, nós não tínhamos um curso de verbetografia, por exemplo. Tá? Não existia uma equipe lá que fosse preocupar com a gente, de explicar como é que era o passo a passo das sessões do verbete. E os primeiros, eles foram assim, como é que a gente chama? Os abridores de caminho. E a gente mesmo estava aprendendo. Estava aprendendo, então a gente fez sem ninguém dizer para a gente que era assim. Que a orientação era assim, ó, faça o verbete, está aqui o título. Né? Tá? Então, assim, ó, na hora que me chamaram, por exemplo, para fazer a primeira monitoria, isso a gente, na época, a gente estava ainda no administrativo CAE, eu e a Beth, a gente foi também sem orientação nenhuma. Não, você chega lá, só ensinava a parte técnica, né? Liga o som, desliga o som, liga a luz, desliga a luz e se vira. Aí, à medida que a gente foi aprendendo, é que a gente foi vendo a importância do trabalho. Né? Então, a experiência, eu acho que a prática, ela é bem mais importante. Mas isso depende de cada um, tá? Só fazer uma observação. Lembrando que, geralmente, tudo que se fala no ECP2, que fala nesses campos em dinâmica, em termos de parasegurança, nasceu da prática, não nasceu da teoria. Isso que é importante. Com certeza. Isso que eu ia reforçar. Principalmente porque é o seguinte, depende muito da pessoa. Por mais que você tenha um instrutor, com toda boa vontade, se você não quiser fazer, se você não tiver interesse, não tiver foco, é nada praticamente, né? Nada vai ser radical, sim. Mas eu digo assim, é mínimo o aprendizado. Mínimo. A proatividade da pessoa que quer focar naquilo, que ela tem foco, ela quer aprender a fazer assistência, ela quer aprender a ser mini peça, ela quer se disponibilizar para o extrafísico, para os amparadores atuar, ela vai buscar. Então, ela vai buscar o autoconhecimento, ela vai buscar a autopesquisa, ela vai buscar como é que ela funciona, porque na hora que ela sabe como ela funciona, ela vai entender que aquele site que está entrando, aquela ideia que está vindo, é de amparador, porque ela sabe saber o campo que está, a consciência em si, e a consciência quando está acoplada com uma assistência, com um amparador de função. E ter autoconfiança naquele amparador, naquela sinalética que você está percebendo e caminhar. Então, assim, é muito relativo essa condição de ter alguém que vai dar alguma coisa que você precisa. É duplo. O professor é bom, é muito importante ter um orientador, mas se a pessoa não tiver mega foco, não tiver vontade, disponibilidade, não dá para caminhar. É muita experiência para você conseguir. E dentro da última pergunta que você fez, se eu recomendaria, né, essa função... Que as pessoas passassem por isso, né? Eu penso assim, na hora que eu comentei aqui na abertura, eu falei isso. Eu penso que essa função de monitoria, que as pessoas não valorizam tanto, é uma oportunidade única da pessoa estar em contato com a teoria e com a prática, principalmente com a prática, né, da interassistência, para a pessoa se preparar para o exercício da condição de mini peça. Quer dizer, nós estamos, por enquanto, nanopeças, né? Nós estamos nos preparando para a condição de ser mini peças úteis e lúcidas, né? Então, eu penso que esse exercício é pequenininho, mas ele já ajuda muito. Professora Neida, gostaria de saber se vocês enviam para a pessoa que solicitou a paracirurgia um e-mail avisando o dia e o horário que aquele pedido será atendido. Aí vem uma reclamação aqui, ó. Já enviei solicitação e não recebi nenhuma orientação. Então, isso é aquilo que eu comentei antes. As pessoas não leem o que está escrito no site, né? As pessoas mandam o pedido e as pessoas não leem. Aí o que acontece? Na hora que a pessoa preenche lá o formulário, que ela coloca nome, endereço, tem um clique em enviar, depois que colocou tudo. Quando ela clica em enviar, no próprio site aparece. Seu pedido foi encaminhado com sucesso. Isso já é garantia de que o e-mail foi enviado. Quando ela excede o número de caracteres, tem um limite de caracteres para colocar ali, o e-mail não vai. Aí fala, não foi possível enviar seu e-mail. Ela tem que refazer tudo de novo, diminuir o número de palavras que ela colocou ali. Então, quando fala, seu e-mail foi enviado com sucesso, é porque foi. É sinal que ela vai entrar no próximo, então, é isso? Aí se ela assistir também as orientações que a gente sugere, ali fala,
que os pedidos que chegam até às 12 horas de sexta-feira vão ser encaminhados para aquela dinâmica de sexta-feira. Após esse horário, vão ser encaminhados para a sexta seguinte, da semana seguinte. Então, é bem simples, né? É só a pessoa ficar atenta para isso aí. Então, se a pessoa manda hoje, já, por exemplo, não dá mais para hoje. Seria para sexta-feira. Até porque hoje não haverá dinâmica. É porque tem um treinamento. Em função da qualificação da DIP, também porque vai ser usado o espaço da dinâmica para imersão progesterapia. Tá certo. Tá. Professora Neida e Mabel. Uma pessoa que tem um bom holopensene, mas é totalmente inconsciente sobre a multidimensionalidade, ela é uma assistente inconsciente? Ela falou que a pessoa tem um bom... Ela tem um bom holopensene, mas é totalmente inconsciente sobre a multidimensionalidade. Ela é uma assistente inconsciente? Eu penso que ela pode ser até uma boa assistente, né? Além de ser inconsciente, pode ser uma boa assistente. Ela não sabe o que está se passando, mas se ela tiver uma boa pensenidade, uma pensenidade retilínea interassistencial, por que não? Os amparadores podem usar a sua energia para fazer assistência, independente se ela está consciente ou não. Então, a gente brinca, né, nos campos, tem CP2, o Epicom sempre comenta, né? Se entrar um gato, que vai ser usado a energia para assistência. Caiu lá... Pernilongo. Pernilongo, né? Então, quer dizer, todos são assistentes, todos podem ser assistentes, independente da pessoa estar consciente ou não. O que a gente fala, o que a gente comenta, que quanto mais qualificada a consciência estiver, mais lúcida para o que está se passando, melhor. Mais ela vai poder ajudar no processo da interassistência, né? Mas vai estar se qualificando, né? Agora, eu também acho isso. E acho que só dela ter um holopensene bom nessa dimensão, ela já está ajudando. Agora, é óbvio que o ideal é que ela fosse consciente. Esse é o ideal. Para ela e para todos nós. Né? Você teria alguma pergunta? A 13. Você podia ampliar o ciclo assistente intrafísico, amparador extrafísico, qualificando os heterorrevezamentos? Então isso é aquilo que a gente estava falando lá desde o começo, Marilene. Eu penso que essa função da pessoa ser assistente intrafísica aqui, né? Na hora que ela estiver trabalhando em qualquer função, a gente está colocando como monitor, mas vai lá, que ela seja docente, ou que seja uma função assistencial, escrever um livro, escrever um verbete, ela está se preparando para o heterorrevezamento. Então, por exemplo, nessa função de ser monitor, que a gente trouxe hoje aqui como tema, né? Ela vai ter uma amparo de função. Então, na hora que houver o revezamento, pode ser que ela seja o amparador do amparador, entendeu? Então, essa é a ideia, né? Se não for desse, vai ser de outro, mas a qualificação interassistencial aqui é para que na próxima vida ela seja um amparador de função. Ou participe de alguma equipex, em alguma... Tem uma pontinha lá que a pessoa possa carregar a mala com os observados, né? Ô, Neida, aqui na parafatologia, na página 12, na quinta linha, no finalzinho, você colocou assim, as intervenções benignas, pontuais. A gente já comentou isso aí, Madal. Então, mas o que eu quero saber é o que você chamou de intervenção? Na sua cabeça, que quando você respondeu, eu fiquei com aquilo, sabe? O que a Neida está entendendo disso? Lembra que a gente comentou assim, ó, que, por exemplo, se há uma assistência, por exemplo, no ambulatório físico, né? Que chega uma consciência que está com problemas, ela tem que ser feita uma contenção, né? Aí, por exemplo, nós tínhamos um caso, uma pessoa que ela chegou lá, ela era um caso meio complicado, né? E ela queria, bom, a gente permitiu que ela participasse da dinâmica, foi avaliado lá pela equipe do ABA, tudo bem. Só que antes de entrar a dinâmica, tem uma parte que faz uma energização. E a pessoa sentou ali e ela queria ser energizada pelo Epicom. E ela não queria que fosse energizada pela outra pessoa. E ela perguntava, mas cadê o Epicom? Mas cadê o Epicom? E eu falei, não, relaxa, te acalma, você vai ser energizado agora para essa pessoa aqui, depois você vai sentar lá, depois o Epicom te assiste. Então tá bom, daí ele relaxou e ficou. Aí o que aconteceu? A pessoa sentou depois na cadeira, ficou outra pessoa próxima dela, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei do lado, cuidando também, né? Porque a gente confia, mas a gente tem que estar de olho. Claro, né? Um olho no gato e outro na frigideira. Eu penso que no caso dela foi essa intervenção pontual, foi aquela que a gente chama de encapsulamento parasanitário. É isso que eu queria que você explicasse. Porque o que é esse encapsulamento? É uma anulação temporária, né, das atitudes, né, energéticas ou pensênicas da pessoa. A pessoa fica fechada, fica segura, né? Ela não consegue... Contida. Ela não consegue interagir.
Claro que esse encapsulamento parasanitário, ele pode tanto ser positivo como negativo, né? Por exemplo, no caso, esse positivo, foi para que ela pudesse ficar ali sem criar problema, né? Sem criar problema e para ela mesma ser assistida, né? Porque se ela não tivesse um outro comportamento, ela sairia perdendo, digamos, da assistência, né? E não sairia bem. E aí, quando acabou a dinâmica, a pessoa estava ótima, muito bem, a gente percebeu que realmente aconteceu a assistência. Então, acho que esse seria o atendimento pontual que acontece, né? A intervenção extrafísica seria tipo, né, de que você está falando, que você viu vivenciando. E eu lembrei também de uma outra intervenção, que aliás, o encapsulamento parasanitário, já que a gente falou em intervenção, que pode ser uma coisa bem positiva também. Eu lembrei de um exemplo do Survaldo Ponta, que quando houve que caiu as torres gêmeas, lembra? Ele estava lá em Nova York, e que ele percebeu que estava encapsulado. Ali foi para quê? Para que ele pudesse atuar melhor junto à Equipex, né? Então, existem casos e casos, né? Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, depois se ele quiser também responder, que tem muita gente que nunca foi monitor, né, em nenhuma dinâmica, e garanto que depois dessa tertúlia, várias pessoas que estão assistindo que nunca foram monitor de nada, quem sabe tem o interesse de ser, né? Então a minha pergunta é mais assim pessoal, pessoalmente falando, o que vocês mais ganharam com esse trabalho? Independente do verbete, né, do tudo que você já falou, mas assim, lá dentro de você, o que você mais ganhou? Autoconfiança. Autoconfiança no trabalho interassistencial, porque tu fica sabendo assim, não, isso que eu fiz teve um resultado. Dizendo isso, a gente fica na dúvida. Inclusive, nós temos aqui um exemplo que fala do monitor jejum. Eu só queria comentar isso aí, foi bom ter perguntado, Mabel, que queria comentar um caso, que eu coloquei esse exemplo aí da pessoa quando chega novata, ela fica meio assim, né, você não sabe se vai, se não vai, né. Teve uma situação uma vez, a Beth lembra disso aí, nós estávamos na dinâmica e, nesse caso, eu não estava como monitor, eu estava como energizadora. Só que tem a função 1, 2, 3, né? E o 1 é que faz a coordenação dos trabalhos. Eu estava como 3. E aí veio uma intuição assim, ó, faz voltaico. Levanta, vai, faz voltaico. Eu, não vou. Tem que ser a 1, ela está coordenando o trabalho. Se não é da minha... Todo meu número é 3. Pode, né, gente? Aí, quando acabou ali a dinâmica, a gente foi fazer Não, a monitora levantou, né, a energizadora 1 levantou e fez o voltaico, passou. Quando a gente foi fazer o debate, a pessoa que foi atendida nesse momento, ela falou que estava com muita dor de cabeça e que só passou na hora que a pessoa energizou. E várias pessoas relataram que elas tinham tido a intuição de levantar e fazer isso. Me deu uma vontade de fazer um voltaico. Eu fiquei assim, nossa, mas que vexame. Quer dizer que pelo menos a 1 foi, né? Então, serviu, né? Quer dizer que na hora que a gente vai aprendendo a ganhar confiança nas percepções da gente. Eu acho que você está certíssima, Neide, esse negócio de ficar discutindo muito com essas ideias originais, muito específicas que a gente tem em campo, geralmente a gente perde. Claro, tem que ter discernimento, mas esse tipo de coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, não adianta ficar assim discutindo muito, né? Que com o tempo você tem autoconfiança de que tem que fazer. Eu também sou da mesma opinião que a Neida. A gente adquire uma autoconfiança do trabalho, do amparo que você está... e você vai começando a entender mais o que é mini-peça. Você dentro de mini-peça naquele conjunto, naquele trabalho. Então, essa autoconfiança de ação, de atitude. E também a autoconfiança nas suas parapercepções, crescendo. Isso é um crescendo. Então, o ganho maior também, assim, se pudesse equalizar, puxar um pouquinho mais para a intraconsciencialidade, a condição de mudança de patamar. Porque quando começou o trabalho das dinâmicas, desde 2007, e 2006, a minha percepção, os meus relatos de autopercepção era mais energético. Então, eu percebi que no crescendo desse tempo, a autopercepção, entender como funciona a minha sinalética, como é que funciona o meu parapsiquismo, né? Com o tempo, eu comecei a observar que na minha escrita, nos meus relatos, estava vendo agora mais percepção de ideias, mais de mental soma, situações, parafatos. Mais de parafatos, observar o dia a dia. Então, essa autoconfiança, ela atua em todas as áreas do parapsiquismo, do autoparapsiquismo e da ação
desse mesmo autoparapsiquismo. Eu gostaria só de colocar que eu acho que, resumindo tudo, a monitoria é a parte prática. Essa, para mim, é o ganho maior. Nós temos livros que nós lemos, entendemos, mas não sabemos como é que funciona fora do contexto Resumindo, normal. é isso, né? Exatamente. Então, monitoria, eu acho que é a parte prática maior de todo esse projeto. E, na minha cabeça, eu acho que monitoria tem um trabalho que precisa ser feito, alguém precisa fazer. E esse trabalho, muitas vezes, você vai ter que fazer sozinho. Mas precisa vontade, precisa estar lá insistindo para que as coisas aconteçam. Eu acho que esse é o ganho maior. No final do dia, você recebe seu banho de energia de todo o trabalho que foi realizado. É isso aí. Neida, eu queria destacar a importância da sua efeitologia. Na página 12, né? Se você depois quisesse falar mais para a gente, mas o professor Valdo fala que diariamente da importância da organização e de que o maior trapar nosso aqui em Intrafísico é a questão da falta da priorização e da dispersão. Então, assim, essa questão da organização que você colocou aí, eu acho que merece destaque. Se você quiser se aprofundar mais um pouco. Pode repetir a página, Patrícia? Página 12 aqui embaixo, efeitologia. Efeitologia. O efeito homeostático da organização intrafísica influindo no resultado da interassistência extrafísica. Isso aqui é uma coisa que parece bastante óbvio, né? Mas eu acho que aqui é o resumo de tudo, gente. Na hora que é preparado o ambiente, que as coisas estão assim encaminhadas, teve alguém que fez isso. Ele não acontece por passe de mágica, né? Por exemplo, a monitoria da tertúlia que você acabou de falar aqui. Na hora que o professor Valdo chega para fazer a tertúlia, alguém já abriu a porta, já colocou lá o livro para as pessoas assinarem, já distribuiu o material que tem que ser distribuído, né? Arrumaram os microfones. Então, para qualquer coisa, né? Mesmo que seja um exemplo, esse exemplo que eu estou dando é porque, digamos assim, ele é mais autônomo, né? Ele chega e já vai fazendo tudo também. Mas no caso dessa monitoria, alguém tinha que fazer essa preparação antes. Então, qualquer trabalho de campo, a Mabel vai trabalhar na dinâmica dela. Alguém, com certeza, vai chegar primeiro, vai levar a chamada, vai arrumar lá, vai ver se o salão tem ordem, vai ver qual é o layout da dinâmica. Imagina a Mabel chegando lá para fazer a dinâmica e as poltronas estão de qualquer jeito. Eu falo, opa, o que aconteceu? O monitor não veio hoje, aí ela tem que correr, fazer tudo, e aí daí tem que se acomodar para ser o epicentro de lá, como é que fica o trabalho? Tá? Então, eu acho que a organização intrafísica é a base, gente. Para quê? Para que os amparadores tenham confiança de fazer a parte deles, que é a organização, que é a interassistência extrafísica. Porque com um caos as coisas não acontecem, né? Acho que tem que ter no mínimo de organização possível. No nosso horário, a gente agradece aí aos teletertulianos, aos tertulianos presentes, a gente parabeniza aí a Neida pela excelente defesa e passamos aí então para as nossas informações. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Dalva com o curso Balanço Existencial e também os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia agradece a todos que vêm nos apoiando durante todo esse tempo. A sua colaboração é muito importante para a produção da enciclopédia e a manutenção do holociclo, holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias. Parte desse recurso também é destinado para compras de jornais, revistas e periódicos. Fazendo a sua adesão ao programa, você terá acesso ao Holoserver, site de pesquisa da enciclopédia, poderão realizar o download da última versão da enciclopédia e verbetomática, que também é uma ferramenta de pesquisa dos verbetes. Mais informações sobre valores, formas de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45 código de área 3525-2652. Aproveitando a oportunidade, o CAEC e a Apex convidam a todos para participarem da Semana da Max Proexis. Acontecerá próximo mês, 14 a 22. Dentro dessa programação, teremos o curso Balanço Existencial,
com o tema Decisões de Destino. Não percam essa oportunidade, pessoal, de realizar autoavaliação dos resultados obtidos em sua vida até o momento, analisando seus erros, conquistas e as pendências. Mais informações, podem entrar em contato novamente com a recepção do SEAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Linha Ideativa da Pesquisa, especialidade Pesquisologia, e a verbetógrafa Tatiana Lopes de Freitas. Muito obrigado e boa tarde a todos.